alunos da TV Araxá Educa. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula comigo, professora Dayana, de língua portuguesa. Eu falo agora com o nível 2 da EJA, a Educação para Jovens e Adultos. E na aula de hoje vamos observar a diferença entre opinar e argumentar. Você sabe a diferença? Então vamos lá. Só para retomar o que foi visto nos conteúdos das aulas anteriores, nós vimos aí as cartas, algumas cartas, correspondências, vimos cartas pessoais que podem ser comerciais, vimos diferentes correspondências, vimos também sobre reclamação, como que escreve uma reclamação. Falamos aí das correspondências, carta pessoal, boletos. Você gosta de receber uma correspondência como esta? Comunicados de órgãos públicos, vimos cartas comerciais e e-mail. Qual desses você mais utiliza? Você costuma escrever uma carta pessoal para um amigo, para a sua mãe, a sua prima que mora longe? Você costuma fazer isso? Hoje em dia não fazemos mais, não é mesmo? E boletos, você recebe aí em sua casa? Comunicados, convocações de órgãos públicos, você já recebeu também? E uma carta comercial? A carta comercial, ela pode correr aí entre empresas e entre empresa e clientes, né? E e-mail, que é o mais comum que utilizamos hoje em dia, através do nosso correio eletrônico. E agora nós faremos uma leitura reflexiva sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, que é opinião e argumento. E é uma tirinha da personagem Anésia. Será que você já conhece a Anésia? Vamos ver. Olha o diálogo. Preço e valor significam a mesma coisa? Aí uma tia diz, sim. E a outra diz, claro que não, são antônimos. Aí ela, são? Óbvio, veja, olha os exemplos. Um dia com a Anésia não tem preço. Um dia com a Dolores não tem valor. Então, vocês percebem a opinião dela, ela argumentou ainda sobre a opinião. Vocês entenderam o que ela quis dizer? E realmente, preço e valor significam a mesma coisa? No ponto de vista dela, que ela trouxe, que ela argumentou, não tem valor. Porém, sabemos que tem aí uma sinonímia aqui entre essas palavras, certo? Sobre a personagem, vou trazer para vocês o que é essa personagem, ó. Uma senhora rabugenta e que fala o que vier na cabeça. Você conhece alguém assim? Não há papas na língua, não há cuidados em poupar as pessoas de suas críticas ácidas e certeiras. Esta é a essência das histórias sobre a personagem Anésia. E a Anésia foi criada por Will Leite. Will Leite, que se chama William, nasceu na pequena cidade de Porecatu, lá no Paraná. É formado em publicidade e propaganda. Ganhou notoriedade com diversas tiras publicadas na internet. Sim, ele publica suas tirinhas com as histórias da Anésia e outros personagens através das redes sociais. E ele ganhou notoriedade com essas críticas que ele costuma fazer através da sua obra, das suas tirinhas.
Agora vamos relembrar aí o que é opinião, que vem a ser uma opinião. Vejam bem, você deve ter percebido que há situações em que você é convidado a expressar opiniões sobre fatos ou temas, né, da nossa sociedade, temas corriqueiros ou não. A opinião é uma maneira de pensar sobre um assunto, ou seja, você verifica a situação, o que acontece na nossa sociedade e você forma a sua opinião sobre essa situação, sobre esse assunto, não é mesmo? De acordo com a sua vivência, com o que você conhece dessa situação, você forma a sua opinião, certo? Uma opinião pode demonstrar convicção quando é possível comprovar, fundamentar ou provar o que se opinou. Ou seja, você tem a sua opinião sobre o que você pensa de alguma situação, mas se você tem convicção e tem como comprovar que a sua opinião está correta, aí sim, né, nós temos aí um argumento para comprovar a sua opinião, que foi o caso da nossa personagem Anésia. Ela tem a opinião dela e ela comprovou com o seu argumento, não é mesmo? Olha só, a sua opinião pode expressar aí diante de um determinado assunto, de uma situação, pode trazer uma ideia de que sou contra ou sou a favor. Você é contra ou a favor ao que está acontecendo, ao que foi publicado, ao assunto do momento. Por exemplo, você pode concordar ou discordar, certo? E o argumento, que vem a ser o argumento? Como eu falei, você tem a sua opinião e você quer comprovar que você está correto, você deve argumentar, sustentar aí a ideia que você tem em relação ao assunto ou à situação. Apresentar fatos. Como eu vou apresentar fatos? Como a Anésia fez, ela deu aí exemplos, né? Um dia com fulana não tem preço e um dia com a ciclana não tem valor. Preço e valor para ela não tem significados iguais e ela sustentou a sua opinião diante dessa ideia, não é mesmo? Trazer também evidências, se for o caso de um assunto que você tenha como comprovar que pode ter sido consequência de outras situações, causas e consequências que justifiquem o seu ponto de vista. Quando você sabe das consequências que pode justificar o seu ponto de vista, a sua argumentação. Certo? Agora é treta, agora é polêmica. E aí, qual é melhor? Toddy ou Nescau? E aí? Qual que é a sua opinião? Para mim, Toddy é melhor que Nescau e só a minha opinião importa. Não, tô brincando. Para fazer o achocolatado na minha canequinha, o meu leite quentinho, eu prefiro Toddy. Agora, para fazer a cobertura do meu bolo de cenoura, eu prefiro o Nescau, certo? Então, quando eu digo, é uma polêmica, eu prefiro Toddy, e o outro diz, eu prefiro Nescau. Depende da situação, depende do gosto da pessoa, não é mesmo? Outras pessoas dizem, Nescau é melhor que Toddy. Tudo bem, isso vai de gosto e cada pessoa tem aí a sua opinião e deve ser respeitada, não é mesmo? Aí uma pessoa prefere Toddy, outra prefere Nescau e tá tudo bem. Segundo o dicionário, falando aí sobre polêmicas e ponto de vista, certo? Segundo o dicionário Hawais,
da língua portuguesa, lá em 2009, o sentido antigo da palavra polêmica, veja bem, a palavra polêmica tinha um sentido de arte da guerra, ciência do combate. Esse era o sentido da palavra polêmica antes. E atualmente considera-se que existe uma questão polêmica quando há disputa em torno de um assunto que gera divergências, que é o caso sobre uma discussão entre Toddy e Nescau. Tem aí algumas divergências e pode causar polêmicas. E entre muitos outros assuntos também pode causar aí uma discussão e cada um ter a sua opinião e serem divergentes. Não há resposta única para uma questão polêmica e, diante dela, é possível assumir diferentes posicionamentos, como é o exemplo que dei anteriormente. Para fazer o meu achocolatado na minha caneca, eu prefiro Toddy, mas para fazer a cobertura do chocolate de chocolate para o meu bolo de cenoura, eu prefiro o Nescau. Então, eu tenho dois pontos de vista diferentes de dois produtos diferentes, mas outras pessoas vão trazer aí outras opiniões e pode ser divergentes e podem trazer diferentes posicionamentos, certo? Agora eu desafio você a verificar comigo, analisando essas frases aqui, ó. Assinale as frases que podem ser consideradas polêmicas. Vamos ver. Nós vamos ler, analisar e qual delas você considera polêmica ou não. Vamos à primeira. A melhor maneira de tomar consciência do que acontece no mundo é assistindo à programação da televisão. E aí, o que você pensa sobre isso? A melhor maneira de tomar consciência do que acontece no mundo é realmente assistindo à programação da televisão? Você concorda com isso? Por que você concorda? E se você discorda, discorda por quê? E aí, nós consideramos essa primeira frase uma frase polêmica? Você acha ela polêmica? Sim, não é? Porque muitas pessoas imaginam que não é somente através da programação da televisão que temos consciência do que acontece no mundo, não é mesmo? Vamos para a próxima? Olha a segunda. A água é um recurso natural, essencial para a sobrevivência de todas as espécies que habitam o planeta. E aí? E essa informação? Você considera uma informação polêmica? Ou considera uma informação que é um fato? Que não precisa de opiniões em torno dela, que não vai dividir opiniões. A água é mesmo um recurso natural e é mesmo essencial para a sobrevivência de todas as espécies? Você sobrevive sem água? E aí? Uma plantinha, sua hortinha lá, Dona Maria, sobrevive sem água? Não, não é mesmo? Então ela sim, é essencial. É uma informação que não vai trazer divergências, não é mesmo? Agora olha a frase número 3, o que traz aqui. O volume de água está diminuindo porque aqueles que moram nas grandes cidades fazem mau uso desse recurso natural que garante a vida de todos os seres humanos. E aí? Essa informação aqui é polêmica? Você considera polêmica? Você concorda com essa informação? Vejam bem, ó,
Só aqueles que moram nas grandes cidades fazem o mau uso desse recurso? É somente quem mora em grandes cidades é que utiliza a água de um jeito que vai faltar água em outros municípios? Não, não é mesmo? Em municípios pequenos, podemos observar um vazamento também, um acidente que causa um vazamento e pode fazer um mau uso da água também, não é mesmo? Então, nós temos aqui uma frase polêmica. E essa número 4? Quase 20.000 pessoas estão na lista de espera para conseguir um transplante de rim no Brasil. E aí, você considera essa uma informação polêmica? Ela vai dividir opiniões, vai trazer opiniões diferentes acerca de quase 20.000 pessoas? Não, isso está trazendo uma informação, que é um fato e que não tem como argumentar, não é mesmo? E olha essa número 5. Pagar pela doação de órgãos é a única maneira de aumentar o número de doadores? Será? Será que pagando pela doação vai aumentar o número de doadores? E se existem outras maneiras? Divulgar mais, trazer mais consciência à população sobre a importância da doação de órgãos. E aí? Não é a única maneira, não é mesmo? Então, temos aqui mais aí uma afirmação polêmica. E o que vimos na aula de hoje? Finalizando aqui para revisar qual foi o conteúdo. Nós vimos aí sobre opinar e argumentar. Vimos que opinar é falar sobre algo que você acha correto, um achismo que na maioria das vezes não tem um fundamento comprovado, que nasceu das suas concepções, que nasceu daquilo que você conhece, daquilo que você sabe, é o que você pensa sobre aquilo, não é mesmo? E argumentar é trabalhar com fatos reais, baseados em dados estatísticos ou em pesquisas das quais você possa citar a fonte. Então, quando você opina, você deve também apresentar os fatos que vão comprovar a sua opinião, dentro daquilo que você sabe, certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá!